Chega mais, comunidade empreendedora, mais um episódio especial aqui para vocês. Estamos com uma figura aqui muito querida na cidade de São Luís, que é um amigo muito querido também, que a gente tem feito aí nessa caminhada. Um cara diferenciado, com grande potencial, um grande conhecimento, experiência. Então vamos chegando, dê o seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, porque hoje o negócio aqui vai ser especial. Estamos aqui com o nosso amigo Lula Filho, empreendedor, empresário, dono de várias marcas. Lula, seja bem-vindo. Aqui a gente está feliz demais com a tua presença aqui hoje, cara. Cara, eu também fico muito feliz de poder conversar sobre empreendedorismo, né? Que tema que eu sou apaixonado, amo. E a gente está tentando fazer essa conversa aí já tem um tempo, né? Verdade. Mas saiu. Glória a Deus. Estamos aqui para conversar livremente, Deu abertamente certo, sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Verdade. E que eu amo muito. É isso aí. Eu vejo assim esse teu amor pela gestão, pelo empreendedorismo. Vejo aí tu buscando muito conhecimento, né? Até vejo que é uma das bandeiras que tu levanta, né? A questão do conhecimento para o empresário, que é algo que é fundamental. Eu queria, Lula, primeira pergunta, a pergunta-chave qual foi o dia D, cara? Aquele dia que tu olhou assim e disse assim, cara, eu amo fazer isso aqui. Cara, não tem nenhum dia D específico, mas eu vou lembrar da minha infância mesmo, né? Por exemplo, no meu aniversário de 12 anos... Minha mãe disse, meu filho, eu vou lhe dar uma mesada para você tomar seu sorvete, pro cinema. Eu disse, não, mãe, não me dê mesada, me leve para sua loja. Que eu trabalhando, eu sei por que eu estou ganhando esse dinheiro. Então, com 12 anos, tu faz uma colocação dessa, eu lembro desse dia, eu lembro dessa conversa, já tem algo ali tocando na veia, né? Meu pai militar, olha, estabilidade, concurso público, serviço público e tal. E minha mãe empreendedora, vendia roupa, vendia joia, vendia tudo e depois montou uma loja de cosméticos. E aí eu fui trabalhar nessa loja. E aí logo depois eu vi minha mãe sempre lutando para... Qual foi a comparação que eu fiz? Meu pai militar, independente do empenho, do esforço, da quantidade de horas que ele trabalhasse, ele tinha um teto de salário. Não era ele que definia. Minha mãe, por outro lado, só tinha o ensino médio, né? Tinha o segundo grau. E se ela se esforçasse muito, ela conseguia ampliar esse teto. Lógico que não é só esforço, né? Sim. Tem uma série de outros aspectos. Mas não dependia muito mais dela. Eu disse, pô, isso aqui tem mais minha veia. Então, desde o começo foi isso. E o primeiro empreendimento de minha mãe na gastronomia foi um carro de cachorro-quente. Então, assim, a gente começou com um carro de cachorro-quente. Ver minha mãe crescendo com lanchonete, depois bar, restaurante, eu digo, pô, dá para você crescer montando um negócio mesmo que pequeno. Então, não é um dia D, mas é um momento da minha vida em que eu estava naquele dilema do adolescente, vou fazer o quê, vou ser o quê? Então, eu não sabia, mas eu sabia que empreender me geraria mais oportunidades e do ponto de vista de resultado construído por mim, tinha mais a ver comigo, com o meu pensamento, do que a vida da estabilidade do serviço público, né? Que no caso que era meu pai militar. E eu vejo assim, né? Eu tive muitos amigos filhos de militares e eu vejo muito essa questão da meritocracia, né? Tipo, o militar ele traz muito essa educação do eu tenho que fazer para merecer, né? E quando tu coloca uma situação como essa de, cara, eu já tinha mentalidade, não, o dinheiro aqui ele é uma consequência daquilo que eu fizer por merecer. Tu acha que isso foi uma influência da educação do teu pai ou tu acha que já nasceu mesmo contigo? É uma coisa genuína que veio na tua personalidade? Eu acho que foi muita influência da minha mãe. Sabe assim, olhar... Ali eu tinha dois exemplos antagônicos dentro de casa. Sim, perfeito. E quando meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito novo, e aí eu vi minha mãe assim, sem nada. Minha mãe foi morar, de favor, na casa da minha tia. E 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente morando com nosso pai, e minha mãe estava com um apartamento, fruto do trabalho dela. Eu disse, pô, é isso, cara. Se eu me esforço, me dedico, mergulho mesmo de cabeça, desafio as probabilidades, eu começo a construir algo para mim.
Sim. Então, assim, era esse raciocínio que tomava conta da minha cabeça naquele momento. Nasceu ali uma ambição. E aí nasceu mais do que uma fome. ambição, uma certeza de que eu poderia, com o meu empenho, com o meu trabalho, construir o que eu quisesse. Lógico que isso é um pensamento, um raciocínio ainda muito incipiente, uma coisa muito fragmentada, mas ao mesmo tempo me ajudou muito a entender que esses dois caminhos é uma bifurcação, Sim. não há conciliação entre ambos e eu preferia ir para o segundo, apesar de todos os riscos, apesar de ter quebrado, apesar de ter sofrido, apesar de ter chorado muitas vezes e vendo que esse sofrimento, porque você, na hora que aperta, pô, é você por você mesmo. Com certeza. Lá no serviço público, não. Apertou, você ainda tem seu provento ali no final do mês. Vai cair o faz-me rir, como diz a turma. Mas as possibilidades de crescimento e de ganho são muito maiores, infinitamente maiores do que a estabilidade. Toda vez eu boto aspa, porque não é tão estabilidade, né? Isso a gente vai ter que discutir semanticamente. Eu vejo muito assim, eu não sei se tu compartilha dessa visão, mas eu acho que nós que empreendemos na vida, né, a gente busca muito o não ter aquela questão do limite, né? Saber que o limite para a vida é não ter limite, né? A gente vê exemplo aí do Elon Musk, que o cara tem uma fortuna aí que ela é gigantesca. Então, para quem tem o esforço junto consigo e para quem carrega o conhecimento também, né? Que muitas vezes você vai adquirindo ao longo da jornada para poder realmente fazer algo de valor, a bênção chega, né? Que a gente que acredita muito em Deus, a gente sabe que o esforço também é muito fruto do nosso livre-arbítrio, mas que também existe uma proteção acima de nós que está conectada no mundo espiritual, fazendo com que as portas se abram e que as oportunidades possam chegar até as nossas mãos, né? E você sendo um homem de fé, que eu sei que porque você já confidenciou para mim algumas vezes, em que momento tu mais sentiu essa presença na tua vida te abrindo essas portas que te levaram aonde tu queria? Primeiro, eu vou concordar referenciando isso, falando da seguinte forma. A gente, quando empreende, o foco, eu vou ganhar mais, porque eu quero mais, porque eu posso mais, dificilmente a gente vai ser abençoado. A gente pode até ganhar, mas não abençoado. Por quê? Porque a ambição está em nós, sabe assim, no resultado financeiro e material palpável. Quando a gente começa a construir o pensamento de que, cara, eu quero gerar 400 empregos, uma meta pessoal que eu tenho. O propósito, por quê? Cara, eu quero ajudar 400 pessoas a empreender, eu empreendendo, ajudar 400 pessoas a terem um emprego, empreenderem dentro da minha empresa. E eu poder ajudar a mudar a mentalidade dessas pessoas. Perfeito. Pronto. Uma chave. Pô, tem uma chave aí. E isso é genuíno. Não é assim, deixa eu forçar aqui, criar um discurso que mascara um pouco o desejo de ganhar mais. Sim. Não, o desejo de ganhar mais, ele existe. Só que não é um foco, é uma consequência. Perfeito. Você tendo 400 funcionários sendo pagos em dia, significa que os seus negócios estão prosperando e gerando caixa suficiente para pagar uma folha de 400 funcionários. Perfeito. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 6, que era de minha mãe faleceu, eu e minha irmã assumimos o restaurante dela, com 6 funcionários. Hoje, só na Casa de Juja, somos 110. Tá falando de 3 anos. Quando eu boto no mar, a gente vai para 180. Então hoje eu tô com 180. Ou seja, tu tá quase na metade do teu objetivo. Quase na metade do objetivo em 3 anos. 3 anos e meio. Sim. Então assim, até dezembro de 2028, que é o meu planejamento, a minha meta, a gente chega aos 400. Perfeito. 400 é a minha meta. Se Deus quiser, eu posso ir muito mais do que isso. Eu acho que chega antes. Eu posso ir mais do que isso, por quê? Porque eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Perfeito. Eu quero servir. Outra coisa que muita gente diz assim, não preciso de muito para viver, a gente pode viver com muito menos. Ok, eu posso viver com muito menos. Sim. Eu me adapto a viver com muito menos e isso eu tenho prova recente que eu me adapto a viver com muito menos. Gostar ou não gostar é outra questão. Mas eu parei de ajudar minha família. Sim. Eu pagava plano de saúde, eu pagava faculdade, eu pagava escola de afilhado, de sobrinho. E eu não consigo mais fazer isso. Ainda. Então, assim, cara, por que a gente se priva de ganhar mais e poder distribuir
essa Derramar, abundância, derramar mais Ah. na vida de outras pessoas, só porque ele diz, não, eu não preciso de mais. Sim. Aí é um pensamento mesquinho, aí é um pensamento egoísta. Então, não, eu quero ganhar mais, porque eu sei que eu vou ajudar muito mais pessoas. Não só familiares, nós ajudamos muitos funcionários, muitas Verdade. pessoas próximas. Que Muito. bom. E não é só com o financeiro não, né, Lula? Exato. Você ajuda demais. Então, assim, na minha vida, o servir é um verbo que eu conjugo todo dia. Sim. Eu busco isso todo dia. Então, beleza. Dito isso, nós vamos agora, assim, para falar de como Deus entrou na minha vida, desde cedo. Meu pai muito religioso. Sempre lemos Bíblia, sempre fomos para a igreja. Mas aquele católico praticante, aquele católico ativo ali de ir para a igreja, para a missa e tal. E o que é que a gente aprende na maioria das vezes? Cara, eu vou fazer meu lado cristão, eu vou orar todo dia, eu vou agradecer a Deus, vou para a minha igreja, né, católico, protestante ou qualquer coisa, e ali eu dedico aquele tempo a Deus. Só porque eu tiro 2 horas domingo para dedicar a Deus e o restante da semana. Então eu entendi, um dia eu disse assim para Que é mim, uma caminhada. cara, eu vou ler a Bíblia de ponta a ponta. Eu passei pelo maior deserto da minha vida. E eu tinha certeza que eu não tinha contribuído em nada para aquele deserto. Então eu não fiquei me lamuriando, me lastimando, nada. A única coisa que eu disse para mim, para minha esposa e meu filho foi o seguinte: se eu não fiz nada para merecer isso aqui, Deus está querendo me ensinar algo. Perfeito. Então não vamos ficar se lamentando e vamos buscar aprender alguma coisa com isso aqui. Tem alguma mudança e tem algum aprendizado com isso bem aqui. Não vamos ficar desejando mal a ninguém, não vamos trazer mal nenhum para o nosso coração, nem angústia, nem nada. E outra coisa, aprendi isso na igreja. A gente aprende muito assim, Deus, me dá isso aqui que eu quero ir. E eu aprendi na igreja que não é assim. Deus, eu vou botar o pé. Bota o chão. Isso é fé. É fé. E eu não posso ter fé 90%. Então, cara, quando eu disse assim, vou ler a Bíblia, é porque eu disse tem algum ensinamento na vida real e nas escrituras que podem me ajudar a ir para um outro nível. E eu comecei a ler a Bíblia diligentemente, meditando cada palavra. Tem alguma coisa para aprender aqui, tem alguma coisa para aprender aqui, tem alguma coisa. Relia, perguntava para pessoas que estavam mais acostumadas e tudo. E eu lembro um dia que foi... Aí tem um dia D. Eu cheguei para uma amiga minha, que é muito religiosa, Tainá, vai assistir isso aqui. Eu disse assim, Tainá, cara, eu estou num momento muito difícil. Ora por mim, porque teu Deus é maior que o meu. Caraca. E ela disse, meu Deus é o mesmo teu, só que tu nunca buscou intimidade com ele. Cara, aí sim tem o dia D. Intimidade com Deus. A gente ora para agradecer, para manter uma relação, mas intimidade com Deus é um outro nível. É um outro nível. Aí eu, beleza. Falta isso para mim. E quando tu busca intimidade com Deus, tu entende assim, cara, fé é ou não é. Se eu tenho fé e estou passando por essa turbulência toda, significa dizer que Deus está me ensinando algo. Eu não vou abrir mão desse aprendizado. Deixa eu passar pelo que eu tiver que passar. Então, minhas orações naquele momento eram assim, Senhor, me dá discernimento, sabedoria e luz para eu entender tudo que eu preciso entender que o Senhor está tentando me ensinar. Essa era a minha oração. E leitura, Bíblia, leitura, Bíblia. E o interessante Bíblia, aqui, Bíblia. tu falou aí de intimidade, só fazendo aqui um parênteses, fazendo aqui complementando, lá em Salmos diz, Salmos 37,4, deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha intimidade com o Senhor, se satisfaça no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Algumas pessoas buscam a Deus para querer ter algo em troca, mas quando você entra na presença de Deus com o coração puro e limpo, você começa a se satisfazer com aquela presença, com a leitura da palavra, com a presença dele, ele sabe exatamente o que nós precisamos. E falando de deserto, eu lembrei da história do povo de Israel lá no deserto, quando eles estavam saindo do Egito. Sim. Era para demorar 40 dias, demorou 40 anos. E em 1 Coríntios diz uma palavra que eu amo essa palavra. É um ensinamento muito forte para todos nós. 1 Coríntios 10:10, não murmureis, como é de costume de alguns, e atraem para si o anjo destruidor. Ou seja,
pessoas que têm o hábito de passar pelo deserto murmurando, o deserto vai aumentar. Agora, quando a pessoa passa pelo deserto, igual você fez, com sabedoria, entendendo que é só um deserto, o deserto passa, você aprende e você sai muito mais forte. Perfeito. E se tu olhar no Google Maps, a caminhada do Egito até Israel ali são 6 dias. Caracas. E demorou 40 anos. Por quê? Com tanta murmuração. Murmuração. Deus, tu me tirou de porquê? Eu era escravo, 6 tinha tudo dias, e aqui eu não tenho nada. Ou seja, a pessoa prefere ser escravo. Isso acontece no nosso dia. Então, o que eu olhava? Cara, tem uma passagem no Novo Evangelho. Jesus está no barco dormindo, no meio da tempestade. E os discípulos, Senhor, como é que tu dorme? Você não tem fé, não? Cara, calma-te, vento. Calma-te, mar. Ou então, se eu estou passando por uma tempestade e eu tenho fé que ele está nesse barco, por que eu vou ficar apreensivo? Cara, enfrenta a tempestade, ele está lá, ele não vai deixar naufragar. Então eu tinha certeza que esse deserto todo que eu estava passando, eu não iria prolongar, como os hebreus, eu não iria lamuriar, não iria reclamar, eu queria aprender. O que é que eu preciso? Então, primeiro, intimidade com Deus. Uma coisa que eu procurei o tempo todo. Top demais, cara. Então, quando diz assim, Deus falou comigo. Pô, Deus falou comigo, ele fala com a gente de várias formas. Verdade. Às vezes é uma criança que chega te falando uma coisa que não tem nada a ver e tu, caramba, foi minha oração de ontem. Às vezes, pô, quantas vezes eu cheguei e disse assim, Senhor, me dá uma resposta quanto a isso. E aí eu ia para uma oração, tal, o pastor falava, cara, já respondeu. Sabe assim, então assim, tem outra frase que não é bíblica, mas é muito bacana, que diz assim, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. É diferente. A gente está buscando o mestre e a gente não está preparado. Então, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então, ele está perto da gente, só que a gente não vê, não sente, não ouve. E não tem uma interpreta. palavra que diz assim, sem fé não é difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você entra na presença de Deus com 99% de, como tu falou, de fé, tem que ser 100%, porque se tu tiver um pouquinho de credulidade, as coisas já não acontecem. Então, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza dos fatos que não se vê e a convicção dos fatos que se esperam. E até é interessante que o empresário de sucesso tem que ser alguém visionário, tem que ser alguém que vai empreender com fé. Poxa, tu vai comprar muitas mercadorias, você vai investir bastante, tu tem que ter fé que vai dar tudo certo. Mas não pode ser irresponsável, né? A gente já vai entrar em negócio, Sim. aí tem que ser tudo por média ponderada, projeção, tem que ser Com mercado. Tem que Mas planejar bem. voltando aqui rapidamente assim, para sintetizar esse raciocínio, o que eu pedia antes, sabedoria, luz e discernimento para entender, o que é que eu peço hoje? Senhor, faz com que eu entenda todo dia a tua missão na minha vida. Não é a minha missão, é a tua missão na minha vida. Fazer a obra, né? Então, assim, se eu desviar, me mostra que eu estou desviando. Por quê? Porque o inimigo não entra na nossa vida criando situações ruins. Não. Ele entra trazendo coisas boas. Então, é um novo negócio, é uma nova oportunidade, é algo que você gosta. Cara, eu não quero, não posso permitir que eu saia da minha missão. Então é isso. E aí imagina só, você tá ferrado, quebrado, sem nada, e ninguém querendo fazer negócio com você. O que é que você faz? Cara, Senhor, me dá uma luz. Me dá uma luz. E aí o que é que vinha na minha mente o tempo todo? Uma pergunta. O que é que eu sou muito bom, que as pessoas, mesmo sem gostar de mim, digam assim, cara, mas ele é bom nisso. É gestão de alimentação, de restaurante. Cara, eu vou voltar. Pouco dias depois, minha mãe falece. Aí foi uma pancada brutal na minha vida. Sim. Eu disse, Deus está me dando um recado, cara. Deixa eu assumir o restaurante dela. Vou manter o legado dela. Minha mãe levou até onde ela conseguiu, até onde ela pôde ir, até dentro do que ela sabia, o máximo que ela conseguiu. Eu posso ir mais longe. Então eu tinha ouvido uma frase que naquele dia fez todo sentido para mim. As pessoas morrem 2 vezes. Uma quando partem e a outra quando falam o nome dela pela última vez. Então eu transformei em missão de vida não deixar falar o nome da minha mãe pela última vez. E aí a casa de Júlia de 6 funcionários, na casa dela hoje 110. São 4 unidades com 110 funcionários. Então
E Também tá só arrepiei começando. aqui. Cara, glória a Deus, cara. E tá só começando. E isso é o quê? É Deus, cara. É Deus na vida. Cara, glória a Deus. Em tudo que tá acontecendo, tu olha pro redor, cara, não foi Lula, é Deus. E eu pedia isso, Deus, o que for fazer na minha vida, faz de maneira que não deixe dúvida que é você agindo. E é Não é interessante. minha inteligência, não é minha capacidade, não é minha vontade. É tua presença na minha vida. E é interessante essa parte espiritual. A gente tava conversando aqui nos bastidores, cheguei aqui, eu falei pra Anderson, aqui a presença de Deus tá real. E aí ele falou, Gustavo, ontem chegou uma pessoa e disse a mesma coisa. Aí você começa falando de Deus. E eu sinto a presença de Deus aqui. Então, Também sim. a parte espiritual é muito importante, né, Lula? Quando a gente entende essa parte espiritual, entende o poder que tem o buscar Deus de verdade, como diz lá em João, os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Quando você busca o Senhor, as coisas começam a fluir. E o principal que eu linkei aqui é o propósito. O propósito que Deus tem na nossa vida. Quando a gente vive o propósito de Deus, a gente vive algo abundante, algo Sim. sobrenatural. É isso que eu busco. Mas busco pra transbordar, É. não pra viver. Não, eu apenas. achei interessante você falar sobre a Top. intimidade com Deus, demais, porque assim, eu falo para o pessoal que convive mais comigo que hoje eu me sinto tão conectado que, por exemplo, se uma pessoa entra no meu negócio e ela não for boa eu digo Deus de fala. caráter, de índole, de comportamento, é impressionante, não fica, bicho. É igual como tu querer pregar uma coisa que é altamente grudento e tu botar assim E não e a cai. coisa não fica, sabe? Então hoje eu sinto muito isso, né? E eu falo muito, Gustavo, que tá aí um pouco mais no dia a dia comigo, ele vê. Cara, é impressionante. Quando eu boto o olho numa pessoa, eu escaneio, eu leio a pessoa. Esse bicho fica besta. Ele diz assim, cara, André, como é que tu consegue? Eu digo, meu irmão, é dom. Pô, É o discernimento é dom, espiritual. É intimidade, E aí isso eu vejo como um grande norte, porque como tu falou, quando a gente está conectado nessa intimidade, a gente consegue perceber as respostas nos mínimos acontecimentos. Às vezes é um animalzinho, um pássaro que pousa perto assim, e vem uma intuição já te dizendo que aquilo é uma resposta de uma oração tua, de um momento que tu pediu, ou então tu tá precisando tomar uma decisão, tu abre o Instagram e vê uma mensagem ali que é justamente a resposta, encaixando com aquela dúvida que tu tá tendo. Às vezes vem uma pessoa e fala assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, não sei porquê, mas eu vou te falar isso aqui porque eu tô sendo mandado aqui e te falo uma coisa, né? E eu quando comecei aqui a nossa pergunta, eu perguntei do dia D, porque eu já tive vários dias Ds, né? E aí foi interessante que tu colocou um dia D da parte espiritual. E eu achei legal tu compartilhar essa parte do deserto, porque eu vejo e acredito também que todo grande homem ele tem que viver o deserto para entender a missão de Deus na vida dele, a partir daí criar a força necessária para ressignificar a vida das pessoas. Então, quando tu traz aqui essa situação onde tu entende que tua missão é com gente e que a tua intimidade é com Deus, a gente consegue fazer o rapport, porque nós, como homens valiosos que somos, nós temos uma missão muito grande de melhorar um ao outro, porque quando a gente melhora uma pessoa que nos vem confiada por Deus, a gente melhora a gente também, que a gente consegue espelhar nos valores daquela pessoa. E aí, Lula, a gente entra dentro de um tema que é altamente complexo, mas que nós gostamos muito, mas que em muitos dias eles levam o nosso juízo embora, que é a complexidade de quanto mais pessoas eu tenho no meu negócio, maior a necessidade que eu tenho de me comunicar bem e de conseguir perceber aquela pessoa como um ser humano e ter um projeto para cada uma daquelas pessoas, né? Então eu acho que hoje o maior desafio para nós como empresários é nos tornarmos grandes escultores de gente, Sim, eu perfeito. costumo dizer. E aí eu queria que tu compartilhasse a tua opinião em relação a essa questão da complexidade das pessoas chegando e a gente tendo que fazer esse trabalho. Que Cara, realmente é muito complexo, mas eu tenho uma receitazinha que funciona. Eu já tive equipes pequenas, de 6 pessoas, e já liderei equipe de 11 mil pessoas, né, em um órgão público. E a metodologia mesmo. Isso é do ser humano. A gente quer o melhor pra gente.
por que que nossa equipe iria trabalhar de bom grado para mim se eu tivesse só ressaltando o que eu quero? Olha, a empresa precisa vender mais, a empresa precisa dar mais resultado, a empresa precisa crescer. Vamos lá, pessoal. E eu vejo esse discurso comum em vários empresários. Por que que o José e a Maria vão se dedicar para atender aquele chamamento daquele empresário? A empresa precisa faturar mais, a empresa precisa crescer. Olha, porque senão eu vou ter que demitir. Cara, vai demitir, a pessoa está com medo de perder o emprego e na hora que sair ela vai conseguir outro. Ou então ela já está começando a procurar outro e ela vai pedir para sair. Porque ela não quer ficar naquele ambiente de eu vou ajudar ele a crescer e eu faço o quê? Aí tem outros empresários que dizem, poxa, eu pago um salário maior do mercado, meu salário é acima da média, não sei o quê, essas pessoas não me valorizam, não sei o quê. Porque o dinheiro, ele também, 2, 3 meses depois, ele perdeu ali sua capacidade de motivar. Então, eu utilizo algumas estratégias. E que são estratégias sinceras, reais, do ponto de vista de trazer àquela pessoa o senso de pertencimento ali. Perfeito. Primeiro, eu me preocupo genuinamente com a equipe. Esse é um ponto chave. E eu sei que a equipe não vai se abrir comigo o tempo todo. Então a gente tem psicólogo na empresa que conversa e eles se sentem mais à vontade conversando com a psicóloga que está preparado para isso. Resolver demandas pessoais, resolver demandas inclusive de relacionamentos marido e mulher, um filho, uma série de coisas que ela trabalha com a equipe. Não é só o ambiente da equipe. Segundo, a gente investe muito em capacitação. A gente também tem psicólogo que dá treinamento, a gente também tem equipe que dá treinamento para a nossa equipe, a gente também faz muito treinamento de equipe. Ou seja, eles percebem que o salário que eles ganham é somado com a capacitação. Eles estão se tornando profissionais melhores. Capacitação técnica, capacitação comportamental, eles estão se tornando pessoas melhores. Então o cara começa a melhorar em casa, a mulher fica feliz, melhorou o relacionamento, ele se sente melhor, enfim, uma série de coisas. Então a gente se preocupa com o bem-estar e o crescimento de cada um. Outro, a gente dá oportunidade de crescimento verdadeiro. As pessoas que estão alçando o posto de líder na nossa empresa, no nosso crescimento, são pessoas que começaram ali com a gente. Tem um pouco aí do que o Armazém Paraíba fazia, né? Todo gerente foi um dia um vendedor, varreu o chão ali do Paraíba. Só que esse não é o único critério. Em vez de buscar no mercado alguém que está preparado, eu começo a preparar a minha equipe hoje, porque eu sei que eu vou crescer amanhã, nós temos um planejamento até dezembro de 2028, e eu quero essas pessoas assumindo o posto de liderança. Aí eles olham ao redor e vê assim, poxa, tem 3 garçons hoje aqui que foram promovidos esse mês, que era um serviço geral da empresa, foram para Cummins, hoje são garçons. O cara ganhava um salário da categoria, hoje está ganhando mais do dobro. Aí o cara, pô, dá para crescer aqui dentro. Então tem uma expectativa de crescimento. A gente tem funcionária que virou sócia. Ela comprou o percentual. Então, poxa, dá inclusive para eu ser sócio. A gente tem líder de cozinha, 3 hoje, que começaram com minha mãe ou com minha irmã lavando louça. Pô, começou lavando louça e hoje é líder de cozinha. Uma delas a gente pagou o curso de chefe de cozinha, 2 anos se capacitando. Então as pessoas olham ao redor e veem assim, poxa, a empresa está valorizando, vai chegar a minha vez, deixa eu me dedicar, deixa eu me esforçar. E esse é um ponto. Qual é o outro ponto? A gente procura mostrar que a empresa é um veículo de realização dos seus desejos e metas pessoais. Perfeito. Então, se ela percebe que aquela empresa ali não está simplesmente pagando pela mão de obra e tendo a mão de obra de retorno, mas sim está ajudando aquela pessoa a crescer, inclusive a gente se mete na vida pessoal, sim. O cara tá saindo demais, tá gastando demais com bebida, a gente chama para conversar. Pô, não tem nada a ver com a vida pessoal do cara. Tem sim, porque ele vai criar comportamentos que são ruins para ele, vai ser demitido mais na frente, vai perder uma oportunidade e eu vou perder um profissional que estava muito bem ali no começo. Então a gente chama mesmo para conversar, a psicóloga conversa, eu converso pessoalmente, te muda um pouco a cabeça das pessoas para mostrar o que é que tu quer, eu quero um apartamento. Então a pessoa comprou um apartamento, a gente parabeniza, valoriza, eu quero comprar uma moto, pô, o cara chegou de moto essa semana, a gente morre de feliz. Então a gente mostra que realizar sonhos é questão de foco, disciplina,
e abnegação. Eu abro mão de várias coisas que me dão prazer no curto prazo para realizar meus sonhos no médio e longo prazo. E mostro exemplos nossos e exemplos de funcionários. Então, quando a gente faz isso, a pessoa, poxa, ele está preocupado comigo. E eu estou crescendo com ele. Então, a gente cria uma cultura de colaboração, de pertencimento, muito mais rápido do que em várias outras organizações. Então, nós crescemos muito rápido, de 6 para 180 pessoas em 3 anos e meio, sendo que mais de 120 pessoas foi no ano passado. Então, entraram 120 novos, mas encontraram uma cultura sólida e essas pessoas já estão incorporando. E quem não incorpora, a gente tira muito rápido. Porque eu também tenho uma frase que me move muito em relação à cultura. Tudo que a gente tolera vira cultura. Então, se eu não tolero determinado comportamento, chamei, pactuei, a pessoa repetiu, tem outra frase que eu trago. Errar é humano. Errar a segunda vez é uma escolha. A pessoa escolheu errar de novo. Se ele já sabia que era um erro, nós já sentamos, nós já pactuamos, então a outra conversa não é mais para dar segunda chance. Já demos. É para tirar. E quanto mais rápido eu tiro, mais eu depuro a equipe e mantenho todo mundo na mesma cultura. Alinhado. Então é isso. É muito difícil, é muito complexo, é muito desafiante, mas é possível. Só que eu tenho que tirar o olhar de mim, tiro o holofote de mim e jogo o holofote na equipe. Eu quero que eles estejam bem. E eles sentindo que estão crescendo, que tem possibilidade de crescimento, eles vão me dar retorno sem eu ter que ficar dentro da minha empresa o tempo todo. Perfeito. E assim, para mim é muito claro isso, né? A gente vê quando vai nos restaurantes que são geridos por você, né? A gente vê que a equipe ela é muito bem treinada, né? A gente vê que os garçons estão sempre ali, atenciosos, buscando entender, né, o que o cliente quer, buscando estar ali sempre repondo ali, né, a bebida do cliente, para o cliente, né, não se sentir desassistido, né? A gente consegue perceber sim esse fortalecimento de cultura que vocês fazem nos negócios de vocês, né? Inclusive, acho que foi semana passada, eu fui lá no Mar almoçar com minha esposa e conheci um cubano lá, né? Um cara de gente boa, entendeu a gente super bem, foi uma experiência bacana. E eu vejo que tu tem esse olhar, né? Tu não vê o restaurante como um comércio, tu vê ele como uma oportunidade de um local de gerar uma experiência positiva para quem vai ali atrás de uma boa gastronomia, um bom momento com um familiar, um amigo ou uma reunião de negócio, né, Lula? Então, é isso. Eu vejo assim bastante isso. Tem um livro que eu li, assim, o cliente em segundo lugar. A gente foca muito no cliente e esquece da equipe. Mas quem atende o cliente é a equipe. Sim. O cliente interno é o Se principal. eu boto o cliente em segundo lugar, significa que eu estou botando alguém em primeiro. E no meu caso é a equipe em primeiro lugar. Se a equipe está bem, eles vão atender bem. Eu não estou atendendo todas as mesas, eu não estou em todos os restaurantes. Então eu preciso que eles atendam bem. E outra coisa, a gente mostra os níveis de atendimento. Quando você pede uma água e ele te traz uma água, ele te atendeu, não criou nenhuma quebra de expectativa. E o que a gente tem que buscar é quebrar a expectativa. Outro dia eu cheguei para um desses cervejeirais que já estava como Cumins, que estava em teste, eu digo assim, cara, me consegue 2 sachêzinhos de sal. O cara pegou um pires, dobrou um guardanapo, botou 2 sachês de sal e trouxe. Normalmente você chega no local, o cara te entrega 2 sachês. Aí, cara, que legal isso. Aí tu faz assim sempre com todo mundo, ele com todo mundo. Então, pô, faz desse jeito mesmo. Mas quebrou uma expectativa recebendo 2 sachês de sal. Ele chamou tua atenção, né? Gerou um encantamento ali. É isso, então assim, o que eu digo para nossa equipe, sai do atendimento e vai pro cuidado. Quando você cuida do cliente, ele se encanta. E para cuidar de alguém, eu preciso entender esse alguém. Eu preciso olhar para ele e dizer assim, deixa eu ver como é que ele gosta de ser atendido. Deixa eu ver o que é que ele está precisando. Deixa eu ver como é que eu agrado ele. Então ele sai daquele olhar rotineiro de se a mesa está suja, se o copo está seco, para cuidar. Teu copo vazio não é porque eu estou olhando o copo vazio e vou encher. É porque eu não quero que você tenha o trabalho de pegar a sua bebida e botar no seu copo. Ali você tem que relaxar direto. Perfeito. E eu vejo também Show muito, de bola. Lula, assim, que o teu olhar ele é muito assertivo e peneirado ali, né, refinado para a questão da qualidade, né? E eu vejo assim que a gente chega nos restaurantes
que são geridos por vocês e a comida ela sai muito rápido, né? Eu vejo que você conseguiu fazer um bom trabalho em relação a isso. E a gente tem uma certa dificuldade, né? Nos restaurantes, quando a gente vai aqui, a gente vê que não é tão rápido assim como a Casa de Juja e como no Max, são restaurantes que a gente geralmente frequenta. Qual é o segredo, Lula? Cara, eu vou abrir o segredo, eu vou abrir. Ano passado, só em 2024, eu fiz 2 cursos de gestão de bares e restaurantes. Eu vou muito a São Paulo fazer curso e agora estou mandando muito a equipe fazer curso. Só ano passado nós investimos, cara, é um número assustador. Eu estava fazendo esse levantamento ontem. Nós investimos com a equipe quase 100 mil em capacitação. Parabéns, então, pô, G4, que para mim é uma referência. G4 Funcionária nossa fazendo curso no G4. Sim. Tem um funcionário nosso que ele é doido pelo APN, pelo Marcos Freitas. Ele está indo para São Paulo agora fazer. O curso é 14 mil e pouco, cara, quase 15 mil. Então, qual empresa paga isso para funcionário? Sabe o que o pessoal diz? Eu que vou pagar para o meu funcionário para depois ele ir para o concorrente. Aí o cara priva aquele cara de conhecimento e aquele cara não consegue crescer e não vai atender bem. Então, ele vai sair mesmo. Sim. Então, na medida que ele está vendo que a gente está investindo, ele começa a valorizar mais que nasce aquela gratidão, aquele A gente senso de teve em gratidão. São Paulo com 5 funcionários, eu e minha irmã, com 5 funcionários, fazendo curso, assistindo treinamento, trabalhando dentro de casas. 2 cozinheiros nossos foi para dentro de restaurante, nosso método foi para dentro de hotel 5 estrelas, trabalhar no café, no almoço, para ver como é que eles trabalham, para ver como eles se organizam, para ver os bastidores. Então, esse investimento afeta a última linha ali da DRE. Sim. Porque eu gerei lucro, mas eu não tenho resultado financeiro. Esse é um exemplo claro que eu costumo dizer do pensar fora da caixa, porque as pessoas elas falam muito sobre pensar fora da caixa, mas elas não sabem o que é o pensar fora da caixa. Um exemplo como esse, de você levar funcionários para viver uma realidade diferente, para ver uma forma de trabalhar diferente, uma forma de estrutura de processos diferentes, isso abre muito a mente daquela pessoa que está colaborando com você ali no dia a dia dentro do seu negócio, né? Cara, e sabe o que é legal? Eles vão para restaurante, eles veem o restaurante funcionando e dizem assim, poxa, a gente tem esse equipamento, só que a gente não fazia desse jeito. Bora fazer. Sim. Aí começa a dar mais eficiência no nosso processo. Perfeito. Então, o que que a gente quer? A gente quer te entregar comida em menos de 30 minutos. Ah, mas 30 minutos é um bom tempo. É um tempo muito normal de todo mundo. Então vai domingo para restaurante e espera a tua comida em 30 minutos. Não sai. E lá no nosso restaurante são 300 refeições servidas num domingo de meio-dia às 15h30. A gente está falando de 3 horas e meia. Né? A gente está falando aí de 210 minutos. 300 refeições é mais de uma por minuto. E chega em 20 minutos na tua mesa. Chega em 25 minutos, 22 minutos, 16 minutos na mesa. Cara, isso é estrutura, E a qualidade processo padrão. e capacitação. E tem que ter padrão. A gente tem uma tríade. A comida tem que ser bonita, tem que ser gostosa e tem que ser rápida. Então, tudo a gente busca isso. Então, compra muito equipamento. Muito mesmo. A gente vê equipamento funcionando. Então, tá. Então, aí eu fui para São Paulo, fiz 2 cursos de gestão de restaurantes ano passado. 2 que eu fui atrás de network e visitas técnicas. E nessas visitas técnicas eu vi uma coisa que mudou nas cozinhas. E a gente ainda não se deparou. A gente que eu digo, a maioria. Porque muita gente já faz em São Luís. A gente já fazia. Eu só vi melhorias de processo. Hoje, os restaurantes de São Paulo têm 2 cozinhas. Não importa o tamanho dele. Você vê um restaurante pequenininho, mas ele tem 2 cozinhas. Uma é a cozinha de produção. A outra é a cozinha de finalização. Com essa questão de ambientes instagramáveis, pode ver, quem vai a São Paulo vai ver que muito restaurante hoje, a cozinha tem vidro, Sim. ou nem isso, é aberta. Sim. Por quê? Porque a cozinha passou a ser um elemento do salão. Sim. E a pessoa quer participar daquele momento, daquele show, Aquela quer tirar experiência. foto, quer não sei o quê, quer ver Principalmente quando tu tem um chefe celebridade, né, a Lula? cozinha montando o teu prato. Então isso é uma tendência, né? Só que tu não vai pegar uma cozinha aberta e vai descascar camarão, limpar filé, preparar caldo. É só pra montar mesmo. Não vai. Isso tudo tá na cozinha de produção. Lá na cozinha de produção, tu recebe as proteínas, tu limpa as proteínas, tu pré-prepara as proteínas e os molhos e as bases Sim. e os caldos e o risoto e as massas. E tu vai para a cozinha de finalização com tudo pré-pronto. Então, quando tu pede um prato que sai em 20 minutos, pode ter certeza que ali tem processo. Sim. Pode ter certeza que ali tem alguém produzindo antes para chegar ali na cozinha de Perfeito. finalização sendo finalizada.
Então é isso que a gente faz. Então o segredo, eu estou contando para quem quiser saber o segredo, monta uma cozinha de produção, pré-prepara, porciona, melhora o controle e aí você finaliza muito mais rápido. Eu fui para um local, né, comer e tudo, e aí eu cheguei lá, eu pedi um camarão. O camarão demorou 40 minutos. Quando ele chegou, não era o camarão que eu tinha pedido. Aí a pessoa perguntou, o senhor vai querer? Eu disse, não, eu pedi o outro, eu queria comer o outro. Aí beleza, levaram de volta. Eu tive que esperar mais 40 minutos para chegar o outro camarão. E eu pedi uma Coca-Cola, cara. Eu tive que esperar assim mais uns 20 minutos para essa Coca-Cola chegar. Eu disse, meu irmão, nunca mais eu piso aqui. Então assim, o sucesso muitas vezes ele vem dessa eficiência, né? A pessoa pensa que não, mas toda essa experiência e essa criação de um ambiente que funcione bem e seja fluido, ele é algo que gera prosperidade, né? Porque ele acaba multiplicando ali o potencial de produção do local, né? E diga-se de passagem, né? Eu fui, acho que foi semana passada que eu fui lá no mar, eu fui comer com Laísa, minha esposa, e quando eu cheguei lá, que a comida chegou, eu disse, Laísa, eu não tô mais nem conseguindo conversar contigo, que a comida tá tão boa aqui que eu não quero... A gente pediu uma carne de sol lá, rapaz, com queijo coalho. Rapaz, tava gostoso demais, cara. Por exemplo, o Cana-Lua, você conhece esse trabalho? Sim. Eu peguei lá todas as críticas, prato demora demais, muito cancelamento, 1h30, 2 horas, 3 horas esperando um prato. Eu disse, cara, com certeza falha de processo e de equipamentos. Olhei a cozinha, redesenhei o fluxo, compramos alguns equipamentos, compramos mais utensílios. E aí você pega dia 1º, que é o dia mais pancada, mais do que dobramos a venda em relação ao 1º do ano anterior. Sim. E prato saindo em 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos. Tivemos 2 falhas, por quê? Porque a impressora deu problema, internet muito ruim ali, deu problema, a comanda não saiu. Quando a gente descobriu, já estava atrasado, a gente tentou correr. Mas do fluxo normal, o prato saindo em 22, 24 minutos, 25 minutos. Para uma praia, é muito bom isso, cara. Muito bom. Sim. Mostrou que em 10 dias que eu tinha sumido, fazendo os fluxos certos, processos certos, e tendo os equipamentos certos, a gente consegue. Aí você pode dizer, mas lá tem cozinha de produção? Não. E aí é uma opção que a gente também vai atrás. Que fornecedor me entrega a coisa do jeito que eu quero? Por exemplo, peixe. A pessoa entrega pra gente pesado, porcionado, embalado, tudo separado, melhora meu controle e diminui meu trabalho lá dentro da cozinha. E além de diminuir o desperdício também, né? Com certeza. É isso aí, cara. Eu vejo assim que esse lance desse aprendizado contínuo que tu busca, né? Porque eu vejo que é uma das bandeiras que tu levanta, ele tem sido muito aplicado em ação, né? Sim, sim. E aí, assim, eu não sou fã do Paulo Vieira, não, mas aquele lance do tem poder quem age é realmente uma coisa que determina o sucesso e o crescimento, né? Show. E aí, Lula, eu te pergunto, qual é a tua visão de futuro para os teus negócios, né? Cara, como é a interpretação do Lula hoje empresário para essa gama de oportunidades que hoje se abrem no teu caminho, né? Bom, meu momento atual assim, eu tô trabalhando minha mente para não estar dentro do negócio. Perfeito. Hoje eu não precisaria necessariamente estar ali no salão, estar ali dentro. Mas eu gosto demais e utilizo esse gosto demais como um viés de confirmação que eu preciso estar lá. Então é um problema de mentalidade. Então eu estou trabalhando minha mente para não precisar estar lá. Por quê? Porque para crescer como a gente quer crescer, eu não vou estar lá direto. Então nossa visão na Casa de Juja é ter 10 Casas de Juja até dezembro de 2028. O Lula aqui sabe gerir 10 casas? Não. Eu não sei gerir 10 casas. Então eu já sei que isso é um problema meu. Sim. Então eu estou construindo o Lula que vai gerir as 10 casas. Ele ainda não existe. O Lula daqui sabe pensar, sabe ser visionário, sabe imaginar, sabe planejar, mas tirar do papel e gerir 10 casas, esse Lula não sabe. Então ele tem que ser construído. Isso e aí existe a necessidade de conversar com o Lula do futuro. Pois é, então eu tô hoje criando uma treta pro Lula do futuro, que se eu não preparar o Lula do futuro, vai quebrar. Isso é interessante e, assim, a forma tu é uma pessoa de alta performance, né? Me conta um pouquinho da tua rotina, como que tu faz para te preparar
Quais são os livros que tu lê? Qual a tua rotina de estudo? Porque para tantas empresas, para, salvo engano, 180 funcionários, tu ainda conseguir estudar, conseguir cuidar, porque quando a gente fala de nós, seres humanos, nem que ser a parte profissional, mas também tem que ser a parte familiar, a parte intelectual, o nosso corpo, a nossa inteligência emocional. E eu percebo em você que você cuida dessas áreas, dessa roda toda, né? Como é que você acha tempo ainda para tudo isso? Tá ligado com o que eu tava falando agora. O Lula do futuro precisa de uma série de habilidades, de competências que eu Soft ainda não skills. tenho. Eu ainda não tenho. Então, eu tô criando. Então, eu tenho uma visão. Eu tenho que facilitar a vida do Lula do futuro. Esse é um ponto. O Lula do futuro, que vai gerir 10 casas, ele precisa ter disposição. Então, eu faço atividade Saúde. física para dar disposição para eu poder continuar construindo. Alimentação correta. Isso. A alimentação eu não sou tão disciplinado, porque eu provo muito cardápio, eu tenho que provar o tempo todo. Eu gosto de muita besteira e eu como tudo. Tudo eu como. Lula, vamos comer só sushi? Vamos, eu adoro. Vamos comer hambúrguer? Amo. Pizza? Amo. Porra, rapaz, tu é Então eu dos não me nossos. privo. Eu não me privo. Eu diminuo, flexibilizo, Dosa, né? corto em alguns momentos. Beleza. Então, a atividade física faz parte da rotina, da minha rotina de trabalho. Ou seja, não é assim, Teu porque lifestyle- todo mundo teu precisa de lifestyle. atividade física. Não, é porque faz parte da minha rotina de trabalho. Até para performar melhor. Bíblia. Pô, vou ler Bíblia. Oração é a minha primeira coisa. Constante. Acordou, oração. Gratidão, agradecer mais esse dia, pedir bênção, proteção, conversar com Deus. Então, a primeira coisa quando eu acordo, oração. Leio a Bíblia e vou ler, pego o Kindle ou um livro e vou ler 30 páginas. É o mínimo para eu ler ali de manhã. Sim. Tu não conta por horas, tu conta por páginas. Páginas. Mas eu tenho tempo. Geralmente. Se eu atrasar aqueles 30 minutos ali, eu vou ler menos. E aí eu leio depois, leio mais tarde, leio no intervalo, leio de alguma forma. Perfeito. Então, minha rotina é muito feita por horas. Cara, massa. Por horas. Eu tenho academia que se eu atrasar, eu vou fazer menos Perfeito. exercício. Eu não vou atrasar, Pra porque tu se não eu atrasar... comprometer a agenda do... É igual ao aeroporto. Se um voo atrasa, vai atrasando todos os outros. Então, eu não posso atrasar aquela agenda ali, certo? Eu tenho várias reuniões durante o mês, né? Tem a reunião semanal com o administrativo, eu tenho reunião mensal de líder, eu tenho reunião mensal de equipe, então tem uma série de coisas que eu também participo que eu tenho que me programar. Para isso eu tenho agenda. A agenda toda colorida, porque cada negócio é uma cor. Então eu tenho que olhar para a agenda e ver assim, pô, tem isso, tudinho. Tem que botar na agenda, porque a mente não grava. E aí começa a trabalhar. Procuro visitar as casas constantemente. A Teams eu ia mais regularmente, mas minha irmã dá show lá, nem preciso ir, então estou me programando para ir 2 vezes por ano. Tem sócios que eu preciso ficar prestando conta, então o que é que está acontecendo, o que é que foi. A gente tem reunião de sócios daqui a pouco, que a gente vai discutir resultados, discutir ações que precisam ser feitas. Então, assim, qual curso que eu vou fazer? Então, tem em média 4 cursos que eu faço fora por ano. Então, já fiz um agora, vou fazer outro em março, e aí vou programando 4 cursos que eu me preparo para fazer. E aí, sempre alinhado em coisas que eu quero captar para melhorar esse Lula que vai gerir essas casas. Então, 2028, chegamos lá, Lula vai estar preparado para gerir as casas. Depois disso, qual é meu plano? Eu estou me preparando para sair de dentro da operação. É vender parte das operações para algum grupo que possa levar a um outro patamar e eu ficar no conselho de administração. Esse é o meu planejamento de futuro. Show de bola. E assim, quando a gente tem muito definido dentro da nossa cabeça de fato o que a gente quer, isso aí é algo que vai vir naturalmente, né, Lula? E aí eu te pergunto assim, hoje na tua vida, qual é o teu valor, assim, o valor que tu leva, que é o teu valor governante, assim, como caráter, como empresário, como homem, assim, qual é o valor que tu levanta como bandeira que te define hoje, cara? Cara, Deus, não abro mão, tem que estar alinhado com os preceitos, com as virtudes ali que ele espera do ser humano, do servir, família. Cara, Eu ia te perguntar. as 2 bases que me sustentaram durante meu deserto todo. Eu não posso trair. Eu percebo a tua essas conexão bases. muito grande com tua esposa. Eu já senti Eu não posso trair essas bases. uma conexão muito forte. Não posso, porque o que me sustentou total nessa época do deserto todo Cara, que foram legal. esses 2. Então isso eu não abro mão. E tem um que é
verdade, honestidade, assim, cara, não abro mão. Então, assim, no dia que eu me associei a uma pessoa mau caráter, mas eu achei que o contrato, que o negócio valia a Tava pena, amarrado. esquece personalidade, eu não vou ser amigo, mas o negócio vai valer a pena. Eu entendi que a gente não deve transpor nossos valores por sociedade nenhuma. Eu não quero me associar a mau caráter nunca mais na vida. Pessoas mau caráter têm que ficar longe da gente. Perfeito. Então a gente tem que se associar. Sociedade é boa, desde que em primeiro lugar estejam os valores, valores morais. E aí, voltando àquela ponta que tu diz assim, cara, como é que tu equilibra isso tudo? Na minha cabeça é muito claro, equilibrar não é distribuir igualitariamente o tempo para cada coisa. Não, eu preciso ter tempo para cada coisa. Mas isso tudo vai depender do contexto. Perfeito. Eu estou saindo do deserto, não saí. Estou saindo do deserto muito bem, graças a Deus, baseado em comparando com os 4 anos anteriores. Mas eu sou um avião na pista para decolar. Eu não decolei. Eu sou um avião na pista para decolar. Naquele momento da pista, você está na pista para decolar, o comandante não está falando com a família, não está pensando no filho, não está pensando em nada. Ele está pensando que tem 300 passageiros ali dentro daquele avião e que ele tem que fazer a melhor decolagem e que vai exigir todo esforço e que vai queimar muito combustível e que todo o painel tem que mostrar para ele que está tudo bem. Exatamente. Porque senão ele aborta. Perfeito. Então, eu hoje me considero um avião na pista para decolar. E eu sou o comandante. Então, eu estou 100% focado na decolagem, olhando todo o painel de indicadores, para não perder o foco e para ver se está no ponto de decolar ou vamos abortar um pouco mais. E eu tenho 180 pessoas ali dentro daquele avião e vão ser 400. Quando eu estiver em altitude de cruzeiro, que eu ligar o piloto automático, eu saio da cabine, eu converso, e aí eu tenho aquele momento, eu vou ali estar mais com a família, eu vou estar mais com a esposa. Eu estou 4 anos sem férias. Nós estamos 4 anos sem férias lá em casa. Então eu disse, cara, esse ano a gente vai tirar 3 dias pra gente. Maravilha. Vamos tirar Tem que ter, 3. né? Tem que ter. 4 anos sem nada, assim, foi pancada. Só que ainda não decolei. A gente precisa, mas eu vou dar essa descansada. Só que primeiro eu tenho que olhar que momento eu posso pegar esses 3 dias e dedicar para a família. Para não viajar e ficar 100% do tempo no celular e dizer, não, mas viajamos, curte aí. Não, curte juntos. Sim. Tenho amigos, gosto de também confraternizar com amigos. Então, assim, eu procuro equilibrar a roda da vida aqui, mas sem pressão de quanto tempo eu estou dedicando para cada um. Porque o momento agora exige muito de mim na cabine do comandante que o avião vai decolar. Perfeito. Show de bola, cara. Tu tá dando aula aqui pra nós hoje, bicho. Tu é doido, bom demais. É um papo que a gente tem prazer em ter, né, cara? Porque quando a gente tá, assim, com pessoas que têm esse discernimento, tem essa clareza de consciência, É bom demais. tem a experiência também que ajudou muito a ressignificar muita coisa, a procurar as engrenagens corretas para fazer com que tudo se colocasse no devido lugar, a gente acaba realmente trazendo essa verdade na nossa energia, né? Achei muito interessante tu colocar esse lance da verdade, porque a verdade, ela nos liberta, né? Isso. A gente tem que nos ajudar para que o universo nos ajude. E a verdade é o melhor instrumento para que tudo se encaminhe para aquilo que realmente precisa acontecer dentro da estrutura de vida que a gente precisa construir, né? E hoje, assim, eu te considero um cara campeão, cara, porque para mim ser campeão não é ter muita coisa ou ser um multimilionário. Para mim ser campeão é ter uma mentalidade assertiva e uma mentalidade que influencia pessoas a serem melhores. Então eu acho que caras campeões são esses caras. Amém. Aqueles caras que chegam muitas vezes em um determinado ambiente, mas que não conseguem ser admirados, são caras que realmente muitas vezes não contribuem metade daquilo que eles poderiam de repente contribuir nessa existência. E aí o cara tá perdendo tempo na evolução dele. Eu vejo que tu tá preocupado com a tua evolução. Isso para mim é um divisor de águas. Eu acho que homens de bem como nós são pessoas que estão conectadas com essa verdade, porque a gente quer liberdade. Todo empresário que se aventura em ser empreendedor no início, eu acho que genuinamente no fundo
ele busca essa liberdade, né? Não sei se tu vê da mesma forma. E como tu falou, assim como as nossas empresas são veículos para os nossos funcionários realizarem os sonhos deles, as nossas empresas também são veículos para nós termos essa liberdade que a gente busca, né? Então, eu costumo dizer, uma vez, eu não tinha muito essa aproximação com a internet e era algo que também não me fascinava e não me atraía. E uma vez ele me convidou para ir num podcast dele de Rosário, e aí quando eu sentei na mesa com ele, aí eu senti que ele era um cara de bem e tudo, e ele, às vezes depois, quando eu convidei ele para participar desse podcast, e a gente começar a fazer um movimento como esse, porque eu queria estar nas redes sociais, não por gostar, mas por saber que era importante, ele me perguntou, André, o que que tu viu em mim? Aí eu falei para ele, cara, eu vi um homem de bem que tinha vontade de crescer. Glória a Deus. E é o que eu valorizo nas pessoas. Então, hoje, cada pessoa que eu encontro pelo meu caminho, que eu acredito que é o mesmo sentimento que tu tem, que tem esse desejo genuíno, eu me vejo como responsável por liderar essa transformação na vida dessas pessoas. Então, hoje eu digo assim, o Lula se transformou num líder. Daqui a alguns anos ele vai se transformar num líder ainda muito mais munido da sabedoria, da consciência, né? E não tenha dúvidas que é isso que tem te aberto portas, né? Aberto portas de novas amizades, de novos negócios, de realizar os teus desejos pessoais. Cara, em nenhum momento em mim há sentimento de ganância ou de individualismo. Ganância é querer a coisa do outro. Individualismo é querer só pra mim. Então, assim, o tempo todo eu sou o oposto disso. Eu quero que todo mundo ganhe e quero servir mais pessoas. Eu quero fazer a diferença na vida de mais pessoas. E uma das coisas que eu oro praticamente todo dia, Senhor, bota no meu caminho pessoas que eu possa ajudar a crescer. Pessoas que eu possa ajudar de alguma forma. E isso acontece diariamente, cara. Assim, é incrível como vai aparecendo uma pessoa do nada. Aí tá precisando de conversar à toa. E, pô, eu tiro o tempo, acho o tempo ali pra bater um papo. E a pessoa depois de 30 minutos, meu Deus, essa conversa mudou tudo, mudou meu jogo. E eu gosto muito disso. Sabe? Então, assim, Lula, se tu tivesse montado isso, uma mentoria, não sei o que, tu tava rico. Eu disse, cara, eu acho que sim, pode até ser que eu venha montar, não tô descartando. Mas eu também não vou esperar montar para ajudar outras pessoas, sabe? Assim, minha vida é o tempo todo assim, como eu ajudo mais, como eu ajudo mais. Então, isso também tira o tempo da família. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, faz com que eu esteja melhor com eles, porque eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu estou ajudando mais pessoas, né? Então isso faz parte da missão, da nossa missão de vida. Eu falo muito pra minha esposa, né? Porque minha esposa ela reclama muito dessa nossa vida frenética e às vezes a gente não consegue dar tanto tempo da forma que a gente gostaria, né? E eu falo pra ela, eu digo, olha, no mundo espiritual nós temos bônus horas. Quanto mais nós dedicamos a nossa vida ao próximo, mais o Senhor derrama sobre nossas vidas. Então, não reclama, porque quando eu estou fora de casa, obviamente, o melhor lugar para estar é com ela, é com a minha família e tudo, mas quando a gente está fora de casa, a gente está cumprindo nosso propósito, a gente está honrando a nossa missão, né, Lula? Com certeza. E Lula, assim, infelizmente a gente está chegando aí nos momentos finais, né? Passa muito rápido. A gente queria aqui ficar aí um bom tempo ainda batendo papo, mas nós temos outra missão saindo daqui, que é uma missão gostosa, né, que a gente gosta de fazer, vai ser uma reunião de resultado que a gente vai participar. Eu queria que tu mandasse aí um recado aí para essa comunidade de empresários que nos assistem, que querem ser inspirados por pessoas com essa consciência, né, que você tem. Queria que você mandasse um recado para essa galera que quer empreender, ou que já está empreendendo, ou que já é um grande empresário, algo que possa inspirar essa turma. Cara, eu nem me preparei, né? Você perguntou, Lula, e aí, pensou alguma coisa? Pensei nada, vim de mente livre para conversar o que fosse, nem sabia que caminhos iríamos tomar e foi muito bacana. Então vou deixar 3 recados, 3, vamos lá. Primeiro, cara, o sócio maior é Deus. Qualquer projeto que você coloque na mão dele, está lá em Provérbios 16, você tem seus planos, mas é os planos de Deus que vão prosperar. Então coloca na mão dele. Eu digo, Senhor, eu quero 10 casas de juja. Não sei onde vão ser, mas se possível eu quero em cidade tal, tal, tal. Mas é tudo a tua vontade. Seja feito a tua vontade.
Ele vai cuidar disso tudo. Então, primeira coisa, bota teu projeto genuinamente na mão de Deus, que Ele vai querer o teu melhor, mas que esse teu projeto sirva não para te engrandecer, primeiro, para honrar a Deus, mostrar o quanto Ele é importante na nossa vida, o quanto Ele é importante na tua vida, e que seja um projeto para ajudar mais pessoas, que transborde na vida de mais pessoas. Você vai ver como isso muda totalmente o jogo e teus resultados. O segundo é, não perca seus valores. Não adianta crescer e deixar de lado seus valores. Se seus valores são verdade, família, Deus não abre mão de nada disso. Nada. Não adianta crescer e fracassar lá nos seus valores. Não deixa que isso aconteça, porque não vai valer a pena a vitória. E o terceiro, não importa a sua situação hoje, importa o que você quer, aonde você quer chegar. Se a gente olhar as probabilidades, nem minha mãe tinha crescido, nem eu tinha crescido, nada disso tinha acontecido, porque a gente se baseia muito na nossa situação. Nossa situação não é o direcionamento, é apenas o ponto de partida. O direcionamento é o que está aqui na tua mentalidade. E aí, não desiste. As pessoas que não conseguem é porque desistiram, sejam talentosas ou não, sejam inteligentes ou não. Não importa quem você é, não desista. E aí você mais na frente vai colher os resultados, vai honrar e glorificar a Deus e vai ver o tanto de pessoas que você ajudou na sua jornada. Isso vai fazer a diferença na tua vida. E é isso que é empreender. Amém. É isso aí, cara. Tá? Show de bola. Parabéns. Foi muito bom Glória esse a momento Deus. aí. Lula, te agradeço mais uma vez, meu irmão. Foi por ter massa o papo, aceitado viu? o convite. Valeu mesmo. Tamo junto. Vamos agradecendo aí a turma que teve presente aí com a gente, né, assistindo esse podcast. Pessoal, não esqueçam, dê o seu like, adiciona o sininho, né, se inscreve no canal e vamos aproveitar esses conteúdos aqui que a gente vem compartilhando. Compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas puderem ser inspiradas por esse momento aqui, que eu considero um momento de agregação de valor para uma comunidade com muito potencial, que é a comunidade maranhense. Espero que realmente vocês recebam aí no coração de vocês as palavras e todo o conteúdo que foi colocado aqui hoje. E vamos agradecendo aí a presença de todos, meu amigo Gustavo que está aqui sendo meu parceiro, meu amigo aqui Lula, que hoje trouxe aqui muita luz aqui para esse bate-papo, e o pessoal aqui do estúdio também, que é fera. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Valeu! E vamos ficando por aqui.